Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Espero que sim. Essa semana vamos estar aprendendo mais um pouco sobre as disciplinas espirituais. E eu vou insistir mais um pouquinho nesse assunto, que eu acho que é muito importante para a nossa vida, para o nosso crescimento como cristão. E a gente vai estar passando aí 5 dias aprendendo sobre algumas disciplinas espirituais, né? Tem muitas outras. Está trazendo 5 para vocês e falando um pouquinho sobre essas disciplinas e falando também um pouquinho sobre a minha experiência. Por que eu faço tanto isso, né? Por que eu falo tanto sobre esse assunto? Porque foi algo que mudou a minha vida e eu entendo que também vai mudar a vida de todos aqueles que também voltar o seu coração para as disciplinas espirituais e a gente separar o nosso tempinho no nosso dia a dia para estar passando tempo com o Senhor é a melhor coisa que a gente pode fazer. O caminho para a vida espiritual, né, e da prática das disciplinas pode nos livrar da maldição da superficialidade, né, que nos leva a lugares que muitas vezes a gente não sabe nem o que está fazendo. E a disciplina espiritual nos ajuda a dar um equilíbrio nisso, né? Não deixa que a gente fique, né, naquele meio termo, mas nos ajuda a identificar muitas coisas. A gente acaba aprendendo muito mais daquilo que a gente imaginava que poderia aprender e viver quando a gente coloca as disciplinas espirituais como uma disciplina mesmo assim na vida da gente. E é a partir desse encontro, né, dessa conexão que a gente tem com o Senhor, em buscar a Ele, a gente acaba crescendo também não só na nossa vida espiritual, mas também na nossa vida relacional, em nos conhecer a nossa própria alma, que nos permite também, inclusive, a gente interpretar da maneira correta, né, e até filtrar coisas que se passam aqui dentro da gente, nas disciplinas espirituais que a gente consegue aprender a viver dessa forma, aprender a entender, né, o nosso momento de crise, nossos momentos de tristeza. Se não fosse, gente, através das práticas e tradições da espiritualidade, provavelmente a gente estaria perdido em meio a essa confusão mental e relacional que a maioria das pessoas tem e que hoje experimentam muito isso, né? A gente vive dias muito corrido, dias cheios de muitas coisas para fazer, e se a gente não coloca, né, Deus como prioridade no nosso dia, a gente vai perceber que às vezes ele nem entra na lista, porque são muitas coisas que a gente precisa fazer. É por isso que é muito importante, né, a gente começar o nosso dia já com o Senhor, não que seja uma regra, mas a gente já começar o nosso dia já buscando o Senhor, reservando aquele tempo, aquele espaço para Ele, né? Eu sempre posto no meu Instagram, né, eu fazendo devocional, e eu não posto somente só para postar, para dizer que eu estou fazendo, que isso é irrelevante, não acrescenta nada, mas é como um incentivo mesmo também para você estar nesse lugar e você entender que é possível qualquer pessoa colocar no coração aquele horário, se levantar naquele horário, se trabalha o dia todo, se estuda o dia todo, levantar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais cedo, para que quando o despertador tocar, a gente levantar e ser fiel, ser constante nisso. E é claro que eu nem sempre fui constante, né? E eu tô aprendendo ainda a ser constante. Mas eu nem fazia, gente, devocional. Então isso foi algo que eu identifiquei em mim e eu precisava mudar. Então eu comecei aos poucos. E como eu sempre falo, né? Quem já viu eu falando sobre esse assunto, já viu as lives, não é uma mágica, é uma disciplina. A gente precisa insistir, a gente precisa, errou e volta lá, não deu hoje, mas amanhã eu vou. E a gente vai podando e melhorando a cada dia. A gente precisa só insistir. O problema da gente é que a gente às vezes não quer insistir, a gente começa, mas não termina. E a gente precisa aprender a ser constante. Gente, as disciplinas, ela não deve ser considerada uma prática também penosa, né? Eu tenho que fazer toda semana, a Reinaldo tá falando lá e tal, eu tenho que fazer mesmo. Não, tem que ser algo que vai fluir, tem que ser um anseio do nosso coração, um anseio da nossa alma, né? Estar com o Senhor. Eu sempre digo, gente, não tem como a gente ser cristão e não passar nem sequer um tempo com Deus. Porque se a gente não está sendo discipulado pelo Senhor, a gente está sendo discipulado por outra coisa. Se a gente não passa tempo com Deus, outra coisa está roubando esse tempo.
E Deus, ele deve ser o primeiro lugar em tudo em nossa vida. A gente não deve negociar esse tempo com o Senhor, não deve negociar por nada nesse mundo. Por isso que é muito importante a gente ter esse tempo. Eu digo isso por experiência própria porque isso tem transformado a minha vida. A cada passo que a gente dá, a cada momento que a gente passa com o Senhor, a gente sabe, todos os encontros com Deus, a gente não volta da mesma forma. Porque todos os encontros com o Senhor, há alguma coisa sendo transformada, alguma coisa morre dentro de nós e Ele começa a viver em nós. Então, é por isso que eu vou passar 5 dias aqui falando sobre disciplinas específicas e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Então, não precisa ser um teólogo para estar fazendo as disciplinas espirituais. Não precisa ser pastor, não. Qualquer um pode estar fazendo uma disciplina espiritual, até um novo convertido que aceitou, né, se converteu a Cristo hoje, ele já pode começar também. Até uma pessoa que ainda não entregou completamente sua vida a Jesus, está ainda tentando conhecer, está buscando, com certeza você deve passar tempo com Jesus. Por quê? Porque a gente vai ler a Bíblia, a gente vai adorar, a gente vai buscar o Senhor, isso vai sendo gerado algo dentro de nós e alguma coisa vai sendo transformada porque o Espírito Santo vai trabalhando a partir do nosso coração voltado para buscar a Deus. Então a gente deve lembrar que a gente sempre vai ser iniciante nas práticas espirituais. Não importa se a gente já está há 10 anos, se está há 6 meses ou se começou ontem. A gente sempre vai ser novo, né, em conhecer o Senhor. Por quê? Porque Ele é uma fonte inesgotável, gente. E por toda a vida a gente precisa conservar essa humildade, né? Porque não porque eu faço há tanto tempo já as disciplinas espirituais, não quer dizer que eu sou melhor do que as outras pessoas. Nada a ver isso, gente. Isso não quer dizer absolutamente nada, porque todos os dias tem algo novo de Deus e a gente precisa vir com esse coração humilde na vida do Espírito. Caso contrário, a gente vai ver o nosso progresso se tornando cada vez mais lento se a gente pensar ter alcançado alguma coisa. Então a gente precisa todos os dias vir com humildade. Não importa quanto tempo já a gente faz, né? As disciplinas espirituais, isso é um dever de todo cristão. Paulo ele escreve lá em Filipenses capítulo 13, versículo 13 e 14 assim, ó: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo entendeu que ele não tinha alcançado nada, mas ele estava buscando, prosseguindo em conhecer o Senhor. Davi também escreveu, ó: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Está lá em Salmos 42, versículo 1 e 2. Então, a gente precisa buscar o Senhor e ter esse anseio. Na medida que a gente vai insistindo, esse anseio vai aumentando dentro de nós. É bem verdade que nem todos os dias a gente vai estar queimando lá para estar passando aquele tempo com o Senhor, mas mesmo assim, a gente vai insistir. Porque é uma disciplina e a gente precisa disciplinar o nosso corpo, nossa mente, para que a gente possa fluir nisso naturalmente, gente. Então é importante deixar claro também que não devemos nos disciplinar para ganhar algum favor de Deus. Ou também não podemos fazer das disciplinas uma lei, porque isso aí só vai levar a gente a pecar, o pecado da arrogância, da justiça própria, da independência de Deus. Então, a gente precisa ter sempre a consciência que nós fomos criados para sermos dependentes do Senhor. E na medida que a gente vai buscando a Ele, né, a gente vai ganhando mais força, mais vigor para a gente vencer os desafios da vida e para sermos cada dia mais fiéis ao Senhor. E na medida que a gente vai fazendo as disciplinas espirituais, gente, a gente vai entendendo que a gente precisa dele dia após dia, noite, dia, a cada segundo, e a gente é completamente dependente dele. Então, não é para ganhar favor de Deus, não, porque a gente precisa dedicar mesmo a nossa vida às disciplinas, porque isso vai causar uma mudança na vida da gente, mas não porque Deus ele vai fazer alguma coisa ou pelo favor dele, ou porque a gente vai ser os preferidos. Não tem nada a ver isso. É só porque a gente precisa muito, muito da presença dele. Então a gente depende completamente dele, então a gente vai em busca dessa fonte que é uma fonte inesgotável. Então foi pensando nisso que eu preparei, gente, durante essa semana que agora vai se seguir, um material muito legal para abençoar a tua vida e para que você possa estar conhecendo e buscando mais ao Senhor. Eu espero que seja um tempo de muita bênção aí para o teu coração,
que Jesus ele possa estar mexendo aí dentro de você. Se você ainda não começou a ter uma vida de devoção, a partir desses vídeos eu oro para que isso aconteça na sua vida e você seja muito abençoado e você cresça e flua no Senhor. Então vem aí, né, nesses próximos dias, 5 vídeos falando sobre alguns assuntos que são relacionados a disciplinas espirituais. E depois desses vídeos eu vou dar uma pausa, porque eu vou continuar ainda falando sobre esse assunto, mas eu vou escrever, né? Eu tenho no meu coração um desejo muito de escrever sobre esse assunto, então em algum momento vai sair algum material, um e-book ou um livro, alguma coisa falando sobre esse assunto, falando um pouco sobre as experiências desse tempo e também falando sobre esses assuntos, disciplina espiritual, devocional, enfim. Então, esse vídeo aí vai servir para que toda vez que você esquecer, você correr aqui e dar uma recapitulada e vocês ficam orando por mim. Então, até amanhã, que amanhã sai um vídeo sobre meditação. A gente se vê lá. Tchau, tchau.